Olá pessoal, tudo bem? Então estamos aqui hoje para mais uma aula, né? E nessa aula eu quero falar com vocês a respeito de área entre curvas. Então a gente vai ver aqui mais uma aplicação do conceito de integral, né? A gente viu até agora o que, né? Vamos começar aqui. Bom, então a gente viu o quê? Que se f de x é uma função maior ou igual a zero, né? Então, a integral da função no intervalo AB representa o quê? A área sobre o gráfico dessa curva f de x, né? Então, basicamente, né, o que a gente essa interpretação da integral que a gente tem, né, diz para a gente que se você tem aqui então uma função f de x, digamos aqui que você tem aqui um a aqui e um valor b e uma função f de x maior ou igual a zero, né? Então, quando você calcular a integral de a a b da função f de x dx, isso aqui vai dar exatamente a área sobre a curva, sobre o gráfico dessa função f de x. Então, você tem aqui o eixo x, aqui você tem o eixo y, né? E essa área vai ser qual área? A área entre o gráfico da função e o eixo x, né? Então, a gente vai ter aqui a área exatamente dessa região aqui. Então, essa aqui é a interpretação que a gente viu até agora para a integral, né? Em termos da função área. Claro, a hipótese principal aqui é que f de x seja maior ou igual a zero, né? Essa aqui é a principal interpretação. Mas agora, vamos supor o seguinte cenário. Vamos supor que a gente tem aqui fx, duas funções a princípio quaisquer, e a gente saiba que f de x é maior ou igual a g de x. Então, para todo x pertencente ao certo intervalo i aí, beleza? Pode pegar o intervalo i aqui como sendo o intervalo aí AB. Bom, se f de x é maior ou igual a g de x, a gente sabe o que, pessoal? A gente sabe que f de x, né, isso aqui então, implica para a gente o quê? Que f de x menos g de x é maior ou igual a zero. Ok? Então, a gente tem que essa diferença dessas funções aqui é maior ou igual a zero. Bom, se quando f, quando você só tem uma função, a integral dela representa a área sobre a curva, a pergunta que eu faço agora é, quando você pega essa diferença sendo uma função maior ou igual a zero, será que vai representar alguma área eu integrar de a até b a função f de x menos g de x? Menos g de x dx? Isso aqui representa o quê? Será que representa uma área? Se representa uma área, que área? Bom, como a função é maior ou igual a zero, né? Se eu pensar na função diferença como um todo, então eu obteria uma terceira função, que seria uma menos a outra, né? E aí, como isso aqui é maior ou igual a zero, né? Tipo, se eu chamasse aqui, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, se eu chamasse aqui h de x como sendo f menos g, então eu teria aqui a integral dessa h de x, né? E eu teria que essa integral seria a área sobre a curva do h de x, beleza? Porém, não é essa interpretação, esse caminho que eu estou querendo fazer aqui. Eu quero apenas pegar a função fg de x, beleza? Essa função aqui, sabendo que ela é maior ou igual a zero, e eu quero ver que interpretação eu tiro a respeito das funções fg. Ok? Tipo, eu não quero pegar uma terceira função e analisar ela. Eu quero ver se eu consigo extrair alguma informação da integral da diferença dessas funções aqui. Bom, como o nome dessa, dessa aula já sugere, né? A ideia é o quê? A ideia aqui vai ser que essa integral represente o quê? A área entre o gráfico das funções fg, sempre que você tem essa condição aqui. Ok? Que é a mesma coisa, né? Que você escrever aqui f de x maior ou igual a
g de x, né? É a mesma condição. Então, o que a gente vai ver nessa aula, então, é que quando isso aqui acontece, essa integral vai representar a área entre o gráfico dessas duas funções. E claro, né, pessoal, sempre delimitado ali pela reta x igual a A e pela reta x igual a B, né? Que é o caso que essas retas aqui, nesse exemplo aqui, seriam exatamente a reta aqui x igual a B, x igual a A, né? Então, é delimitada pelo eixo x embaixo, lateralmente pelas retas A e B e em cima pela função f de x, né? Aqui vai ser a mesma coisa, só que agora ao invés de eu ter só uma função f, a ideia é que a gente tenha duas funções e a integral do diferente dê a área entre as curvas, entre os gráficos dessas funções. Como o gráfico entre as funções pode ser curvas, né? Se você pensar no plano cartesiano, então por isso que a gente fala área entre curvas, ok? Muito bem, então eu vou analisar isso aqui agora, né? Eu quero analisar essa integral aqui agora. Para eu analisar ela, eu vou dividir isso aqui tudo em casos, né? Então vamos pegar aqui o caso 1. O caso 1 eu vou considerar f de x maior ou igual a g de x, porém, ambas as funções sendo maiores ou iguais a zero. Ou seja, eu estou com duas funções que um é maior ou igual que a outra, beleza. Porém, eu estou numa situação específica aqui em que o gráfico das duas funções estão acima do eixo x, né? Então, e eu quero analisar o quê? Eu quero analisar a integral de a até b da função f de x menos g de x dx. Eu quero analisar isso daqui, né? Lembrando que eu sempre coloco f menos g, onde a f é maior ou igual a g, tá? Se eu tivesse a g maior ou igual a f, você tinha que inverter aqui, ok? Mas o caso que eu vou considerar agora é exatamente esse daqui. Bom, então aqui, se a gente fizer o gráfico dessas funções, né, vamos pegar aqui gráficos aleatórios, né? Então, suponha aqui que você tem aqui o eixo x, aqui o eixo y, né? E suponha que a função f seja uma função, vamos colocar aqui então o valor a, aqui um valor b genérico qualquer, né? E vou assumir aqui então que a função f de x seja essa função aqui. Então, essa aqui é a minha função f de x. E eu vou assumir que a minha função g de x, né, seja uma função mais ou menos assim, né? Ela vem aqui e desce aqui. Então, essa aqui seria a minha função g de x, né? Então, eu tenho aqui o a e o b, né, que vai delimitar aqui esses valores para mim. Aqui e aqui, né? Eu tenho aqui o a e o b, ok? Bom, e vamos analisar o seguinte agora, né? Quando eu olho aqui, eu estou com as duas funções, tanto a f quanto a g, as duas são maiores ou iguais a zero, né? Então, eu sei o quê? Que a integral só da f de a a b representa o quê, pessoal? Representa a área debaixo da curva, né? Então, você vai ter aqui toda essa área aqui, né? No caso da função f de x, né? Então, eu tenho o que aqui? Eu tenho essa área que eu marquei em azul, ela representa para a gente exatamente quem? A área. Eu tenho aqui que a área é igual à integral, né, de a até b da função f de x dx, ok? Por outro lado, né, se eu olho agora para a minha função g, a função g também é maior ou igual a zero, né? Eu estou assumindo aqui as duas funções maiores ou iguais a zero. Então, se eu olho para a função g, se eu integrar ela, como ela é maior ou igual a zero, a integral vai ser a área sobre o gráfico da função g, até o eixo x. Então, isso daqui vai dar para a gente uma área igual à integral de a até b da função f de x dx. Ok? Então,
Muito bem, né? Então, se eu olho para a função f, eu tenho toda a área, né, que está marcada em azul, né, do gráfico até aqui no eixo x, ok? Do gráfico até no eixo x. Se eu olho para a função g, eu tenho toda a área marcada em verde, do a até o b, né, e a área do gráfico até o eixo x, né? Agora, eu lembro que eu quero analisar o quê? Eu quero analisar essa integral aqui. Essa integral aqui. Então, vamos escrever essa integral aí? Então, eu sei o quê? Que a integral de a até b da f de x menos g de x dx. Se a gente usar a propriedade da integral, pessoal, o que vai acontecer aqui? Isso aqui vai ser a integral de a até b da função f de x dx menos a integral de a até b da função g de x dx, ok? Agora, observe o seguinte, né? Quem que é essa integral aqui? A integral de a até b é essa daqui, é a área marcada em azul, sob o gráfico da f. Já a integral de g de x de a até b, essa área marcada em verde aí, sob o gráfico da função g de x. Então, quando eu pego essa área total marcada em azul e subtraio a área da g, associada à função g, sob o gráfico da g, o que vai sobrar para a gente, então, né? Vai sobrar essa faixa intermediária, aqui. Que vai ser... deixa eu só inverter aqui o lado dessas retas aqui, senão vai ficar meio estranho, né? Vamos fazer assim. Então, você vai ter aqui exatamente essa área que eu estou marcando aqui, e destacando aqui, em vermelho. Beleza, pessoal? Então, se você pegar a área toda abaixo de f e subtrai essa área verde, você sobra exatamente essa área aqui. Então, o que acontece, então? A integral de a até b da função f de x dx, né? Analisando aqui, que essa área aqui verde está associada a essa função, e que essa área aqui em azul está associada a essa função aqui, então quando você faz uma menos a outra, você tem a área ali marcada ali em rosa. Okay? Então, que vai ser exatamente quem? A integral de f menos g de x. Então, isso aqui você vai ter, né? Que vai ser exatamente essa área vai ser exatamente essa integral que a gente está marcando aqui. Beleza? Então, essa interpretação aqui, a gente obtém ela, né? Quando a gente faz o quê? A gente considera aqui tanto a f de x quanto a g de x, né? Claro, f de x maior ou igual a g de x é a minha hipótese inicial, porém as duas maiores ou iguais a zero. Então, esse aqui é o nosso caso 1. E nesse caso, a gente conclui o quê? Que a integral da f menos a g é a área entre o gráfico dessas duas funções aí. Beleza? Agora eu quero fazer o outro caso aqui, que vai ser o seguinte caso, né? Vamos pegar aqui agora o caso 2, né? O caso 2, eu quero fazer a f de x maior ou igual a zero, porém, eu quero que a g de x seja menor ou igual a zero. Então, veja que, nesse caso, eu ainda tenho quem? Eu ainda tenho f de x maior ou igual a g de x. Isso é importante mencionar aqui, ok? Eu estou nesse caso. Porém, eu estou num caso, um subcaso aqui, em que a f é maior ou igual que zero e a g é menor ou igual que zero, né? Fazendo o gráfico disso daqui, a gente percebe o seguinte, né? Então, vamos pegar aqui uma situação que aconteceria isso, né? Deixa eu pegar uma reta maior aqui, agora a função vai ficar negativa, né? Aqui assim. Então, suponho que você tem aqui uma função... vamos pegar aqui, então, primeiro um valor aqui para ser o nosso a, um valor aqui para ser o nosso b. Então, pega aqui uma função f de x, e pega aqui embaixo uma função, né? Vamos pegar outra cor aqui. Uma função aqui que eu quero chamar de g de x, né? Então, observa aqui que a gente vai ter aqui, então, o a vai estar delimitado aqui no b, e eu quero analisar nesse caso aqui, né? Lembrando que aqui
Então, aqui eu tenho o eixo x, aqui o y, ok? E lembrando que eu quero analisar o quê? A gente quer analisar a integral de a até b da f de x menos g de x dx, né? Será que essa integral agora vai ser a área entre essas duas? Vai ser a área entre o gráfico dessas duas funções, delimitado aqui pela reta x igual a e pela reta x igual a b? Isso é que a gente quer analisar aqui nesse caso, né? Bom, pessoal, agora tem que tomar um cuidado aqui, né? Por quê? Veja que a g de x ela está abaixo do eixo x, ok? Então, o que acontece? A gente não pode falar que a integral de a b da g de x dx é a área sobre o gráfico da g. Por quê? Porque a área sobre o gráfico da g seria alguma coisa para baixo aqui e seria ilimitado. Isso não faria sentido, ok? Então, a gente não tem como falar isso. Porém, o que acontece aqui? A gente pode fazer o seguinte. A gente pode pegar a função menos g, né? Se a função g de x está aqui, quem que vai ser a menos g? A menos g, pessoal, vai ser uma função mais ou menos aqui assim, ó. Que vai ser o quê? Vai ser assimétrica com relação ao eixo x da minha função g, né? Então, a gente está com alguma coisa mais ou menos assim. Beleza? Então, aqui eu tenho a g de x, a menos g de x, eu vou fazer o quê? Você vai multiplicar tudo isso aqui por menos, não é? E aí isso aqui vai lá para o lado de cima. Ok? Vai lá para o lado de cima. E uma coisa interessante que acontece quando você faz isso é o quê? Se você pensar agora na função menos g de x, então você vai ter que a integral. Então, ó, se você pegar essa área aqui, marcada em verde aqui, se você pegar essa área aqui, então você sabe o quê? Você sabe que essa área é igual à integral de a até b, de quem? De menos g de x dx. Por quê? A g eu não posso falar que a integral é a área sobre a curva, porque isso não faz sentido. Por quê? Porque a minha g, por hipótese aqui, eu estou pegando ela menor ou igual a zero. Porém, se eu multiplico essa desigualdade aqui, menor ou igual a zero, por menos 1, o que vai acontecer? Vai ficar menos g de x e a desigualdade vai virar. Então, vai ficar menos g de x maior ou igual a zero. Que no desenho vai acontecer isso que aconteceu aqui. Você vai ter a simétrica da menos g para o lado de cima do eixo x. Ok? E a menos g de x, agora sim, vai ser uma função maior ou igual a zero. E se ela é maior ou igual a zero, então eu posso falar o quê? Que a área sobre a curva é dada pela integral da maneira que eu estou fazendo aqui. Okay? Uma observação importante aqui é o quê? Que como essa função é simétrica, a menos g é simétrica da g, então essa área que eu marquei, e se você pegar aqui essa área de baixo aqui, que eu estou marcando agora, essas áreas são iguais. Isso aqui também é aquela área lá, ok? Então, ó, a gente sabe o quê? A gente sabe que essa área e essa área, a gente tem aqui que são áreas iguais. Então, tanto essa parte de cima quanto essa parte de baixo aqui em verde mais destacado, mais escuro, são áreas iguais. Por quê? Porque é a mesma função. Uma só está com o sinal de menos lá. Beleza? E se eu pensar agora nessa parte em amarelo aqui da função, né, se eu pensar aqui toda a região abaixo de f até o eixo x, então se eu pensar em toda a região do eixo x até o gráfico da f de x aqui, então eu vou ter o quê? Eu vou ter que essa área vai ser igual à integral de a até b da f de x dx, né? Então, de posse disso aqui agora, né? De posse disso daqui agora, vamos analisar o que acontece com essa integral aqui, né? Eu vou só reescrever ela mais para baixo aqui, porque ocupou o espaço ali, né? Então, eu quero analisar a integral de a até b da função f de x menos g de x dx, né?
Isso daqui vai ser igual a quem, pessoal? Vai ser igual a quem? Veja que eu posso escrever, usar a propriedade de integral, né? E reescrever isso aqui como sendo a integral de a até b da função f de x dx mais a integral de a até b de menos g de x dx, né? Então, é como se eu tivesse escrito aqui, ó, f de x menos g de x, né? Como se eu tivesse escrito essa função como sendo f de x mais menos g de x. E aí você abre na soma integral aqui, só que aí o sinal de menos ele fica junto aqui com a função g, beleza? Opa, vou voltar aqui. Fica junto ali com a função g. Por que é interessante, pessoal, eu escrever dessa maneira aqui, né? Que agora apareceu duas integrais aqui. Vamos analisar? Bom, essa primeira integral aqui, ela representa o quê? Ela representa toda essa área em amarelo destacado aqui do gráfico da função f de x, né, até o eixo x, ok? E eu tenho somando aqui o que? A integral de menos g de x dx. E a gente viu o quê? Que a integral de menos g de x dx é essa área em verde mais claro entre essa linha pontilhada e o eixo x, onde essa linha pontilhada é o gráfico da função menos g de x, que por sua vez é assimétrica em relação ao eixo x, a função g de x. E a gente comentou também o quê? Que essa área abaixo da linha pontilhada é igual a essa área acima da g de x, do gráfico da g de x. Essas áreas são iguais, ok? Então, veja bem, o que a gente tem aqui, então? Eu tenho a área, nessa primeira parcela aqui, então, ó, nessa primeira parcela aqui, eu tenho a área do gráfico da f até o eixo x, e nessa segunda parcela aqui, eu tenho a área da linha pontilhada até o eixo x, que, por sua vez, é igual à área do gráfico da g de x até o eixo x, essa parte de cima aqui da área aqui, né? E essas coisas estão somando. Como a área sob a linha pontilhada é igual a essa área de baixo, e as duas somas, então o que vai estar acontecendo com essa soma aqui, então? Quando eu somar isso, eu vou ter essa área toda aqui de cima, mais essa área toda de baixo. Ok? Então, quando eu somar todos, eu vou ter o que na prática, então? Eu vou ter toda a área que sai do gráfico da g de x e chega até o gráfico da f de x. Ou seja, se a gente considerar aqui, então, agora a área total, nesse caso aqui, né, a área total, isso aqui vai ser também, de novo, né, igual a gente tinha no caso anterior, vai ser a área de toda a região compreendida entre o gráfico da f e o gráfico da g. Então, a gente também tem o quê? Que mesmo nesse caso em que a f é maior ou igual a zero e a g é menor ou igual a zero, essa integral aqui, que era a mesma integral que a gente tinha aqui, ó, tá vendo? A mesma integral, ela também é a área entre o gráfico das duas funções, não importando ali a posição. E o último caso que eu quero comentar aqui, né, que é o caso 3. O caso 3, na verdade, é o caso em que a gente tem aqui 0 maior ou igual a f de x e maior ou igual a g de x, né? Veja que f é maior ou igual a g, né? Está na hipótese inicial lá, que eu sempre estou pegando f maior ou igual a g. Porém, as duas agora estão abaixo do eixo x, né? Então, vamos analisar para ver o que vai acontecer nesse caso, né? O que vai acontecer nesse caso aqui? Deixa eu colocar esse gráfico mais para baixo aqui, porque eu acho que eu vou precisar de mais espaço agora aqui. Isso, acho que está bom aqui. Então, ó, vamos fixar aqui, então, um valor A. Vamos fixar aqui um valor A. Vamos fixar aqui um valor B. Ok? Então, suponha que você tem aqui, agora, tudo está abaixo do eixo x, né? Então, suponha que você tem aqui uma função f de x e suponha que você tem aqui, mais para baixo aqui, uma função g de x. Ok? Uma função f de x, uma função g de x, né? E aqui a gente tem as retas que vai delimitar aqui
essas duas funções minhas aqui. Ok? Entre o A e o B. Bom, muito bem, pessoal. Agora, veja que nesse caso aqui é mais complicadinho um pouquinho ainda, né? Por quê? Eu não posso falar que a integral de A até B da f de x dx é área, por quê? Porque a função f de x está abaixo do eixo x, que eu tenho o eixo x. E a g é a mesma coisa, eu também não posso falar que a integral de A a B da g de x dx vai representar a área, porque a função g de x é negativa. Então, o que a gente faz nesse caso aqui? A gente considera os respectivos simétricos dessas funções, tanto da função f quanto da função g. Então, ó, se eu pegar o simétrico da função f, eu vou tentar desenhar aqui, né, uma coisa meio simétrica aqui, ter alguma coisa mais ou menos assim, né? E se eu pegar a g, vai ser uma coisa mais ou menos aqui, né? Então, vamos... Isso aqui seria, então, a simétrica da função g, vamos dizer assim, né? Essa aqui seria, então, a simétrica aí da função f. Ok? Então, ou seja, eu estou falando, então, que essa em amarelo aqui é a minha menos f de x, e essa em verde aqui é menos a g de x. Ok, pessoal? E a gente teria aqui, então, aqui o a e o b, né? Essa parte aqui. Então, veja bem, ó. Agora, se a gente olhar agora para essa parte de cima aqui, o que a gente sabe, pessoal? A gente sabe, como agora aqui a menos a g e a menos a f são maiores ou iguais a zero, a gente já viu que a gente sabe, então, determinar o quê? A área entre essas duas curvas aqui, ok? E quem que é essa área aqui? Vamos fazer assim, né? Quem que é essa área aqui? Então, essa área vai ser igual, né? Então, ó, essa área aqui, como as duas funções são maior ou igual a zero, a gente está no primeiro caso, né? Só que agora considerando menos g e menos f, beleza? E nesse primeiro caso aqui, então a gente sabe o quê? Que essa área é a integral da de cima menos a função de baixo. Quem que é a função que está acima aqui? É menos g. E a função abaixo é menos f. Então, o que vai acontecer aqui? Essa área que está marcada vai ser a integral dessa função menos essa função. Ou seja, vai ser menos g de x menos a função f de x. Então, essa área é a integral de a até b da função que está mais acima, que é a função g de x, menos g de x, menos a função que está mais abaixo, que é a função menos f de x. Menos f de x dx. Então, essa aqui é aquela área. Mas olha que interessante agora. Essa integral aqui, a gente reescreve ela de que maneira? Isso aqui é a integral de a até b, menos com menos dá mais. Então, fica f de x. Menos g de x, eu repito aqui, dx. E o que acontece agora? Como eu tenho uma simetria, ou seja, aqui eu tenho menos a f pontilhada em amarelo e menos a g pontilhada em verde, ou seja, são as mesmas funções, mas só estão refletidas para o lado de cima do eixo x, essa área que eu marquei aí, em vermelho, vai ser exatamente igual a essa área que eu marquei em branco aqui. Então, a gente tem aqui o quê? Tanto essa área, é a mesma área. É a mesma área, essa parte de cima e essa parte de baixo aí. Beleza? Tem a mesma área, porque as funções só estão refletidas para o lado de cima do eixo x. Okay? São as respectivas simétricas. Mas se a área é a mesma, quer dizer o quê? Que essa área em branco aqui, então é quem? A integral de f de x menos g de x. Ok? Então, aqui, a gente tem aqui a área. Então, essa área aqui em branco é a integral da f de x menos g de x. Em outras palavras, pessoal, no caso 3, que eu tenho f maior ou igual a g, porém, ambas as duas sendo menores ou iguais a zero,
mesmo nesse caso, se eu calculo a integral de f menos ag, eu obtenho o quê? Que essa integral ainda tem como resposta essa área que está marcada aqui, que é exatamente a área entre o gráfico das duas funções, claro, delimitada aqui por a e por b. Beleza? Então, ó, nos três casos, pessoal, nos três casos, não importa se a f está acima, a g abaixo, se as duas estão abaixo do eixo x, se as duas estão acima, se uma está acima, a outra está abaixo, não importa. Quando você calcular a integral de a até b da f de x menos g de x dx, isso aqui dá sempre a área entre os gráficos de f e g, ok? Claro, né? Considerando aqui os três casos que a gente analisou. Primeiro caso, fg acima do eixo x. Segundo caso, f acima e g abaixo. E o terceiro caso, em que as duas estão abaixo. A gente vai ver que a gente pode ter mais outros casos, mas a gente tem que fazer um tratamento especial. A gente pode ter, por exemplo, uma função que ela esteja um pedaço dela acima do eixo x, o outro pedaço abaixo. Mas a gente vai ver que depois, no fundo, tudo vai ser consequência desses três casos que eu analisei aqui. Bom, pessoal, então, na verdade, né, o que a gente fez aqui, de certa forma, a gente meio que demonstrou, né? A gente praticamente demonstrou. Eu dei a ideia, fiz as contas aqui, justificamos, né? Então, meio que a gente demonstrou. Claro, a gente não escreveu tudo em detalhe, certinho, né? Mas a ideia é exatamente essa daqui, fazer essas continhas aqui e essas simetrias aqui, né? Digamos que foi uma demonstração mais geométrica, vamos dizer assim, ok? Mas dá para fazer ela 100% algébrica, né? Escrevendo detalhado. E aí eu deixo nas notas lá mais detalhadinho para vocês darem uma olhada depois, beleza? Mas a ideia aqui é exatamente essa, né? Então, isso que a gente provou, então basicamente a gente provou esse teorema aqui, ó, que diz o seguinte: se você tem fg integráveis no intervalo i igual a b, tais que f de x é maior ou igual a g de x para todo x no intervalo AB, então estou pedindo que f maior ou igual a g para todo x no intervalo AB. Okay? A gente vai ver depois que pode ser que num pedaço eu tenha uma função maior ou igual a outra, e no outro pedaço do intervalo eu tenho essa função, a que era maior fique menor e a que era menor fique maior. Mas a gente vai analisar separado esse caso aí, vai ser um corolário desse teorema. Nesse teorema aqui eu estou considerando então a f, a g, f maior ou igual a g para todo x do domínio. Então, essa integral da diferença das duas funções representa a área entre os gráficos de f e g. Claro, né, delimitado aqui no caso, né, pela reta x igual a e x igual a b, né, porque você está integrando de a até b, então a área ali é delimitada pelas retas x igual a e x igual a b. Beleza? Então, basicamente foi isso aqui. Uma observação a respeito disso aqui é o que seria talvez aí, vamos dizer assim, um quarto caso, né? Mas na verdade não vai ser um quarto caso porque ele vai ser consequência aí disso que a gente já fez, né? Que diz o seguinte: qual é essa observação? Caso alguma das funções f ou g mude de sinal dentro do intervalo AB, digamos aí num ponto C, mas ainda mantém a desigualdade f maior ou igual a g, basta reescrever a integral nessa forma aí e observar que essas duas integrais recairão num daqueles casos que a gente já analisou, né? Então, ó, eu vou desenhar aqui para ficar mais fácil para visualizar e entender o que eu estou querendo dizer aqui, tá? Então, a gente supõe que a gente tem a seguinte situação aqui, né? Então, supõe que você tem aqui uma função f aqui, ok? Então, vamos imaginar aqui que a gente tem aqui, então, um ponto A, aqui na frente um ponto B, beleza? E vamos supor que a gente tem uma função g que ela faz isso daqui, ó. Isso daqui. Ou seja, a função g, eu estou assumindo que ela troca de sinal. Veja que nesse pedaço aqui a minha função g é menor ou igual a zero, e nesse pedaço aqui a minha função g é maior ou igual a zero, porque o gráfico passou para o lado de cima
do eixo x, beleza? Então, aqui eu tenho o eixo x. Então, o que essa observação está dizendo para a gente é o seguinte, vem aqui então, ó, pega esse ponto onde a função muda de sinal, chama isso aqui de C, novo ponto C, e considera aqui então isso daqui. Então, o que acontece, pessoal? De A a C, a gente vai ter o que aqui? De A a C, a gente tem o caso 2. E de C até B, a gente tem o caso 1, onde as duas funções estão acima do eixo x. Ou seja, em outras palavras, se você integrar... Se você integrar... Calma lá, que tem alguma coisa que fez não sair do controle aqui. Pronto. Se você integrar, então, de A até B, só para marcar aqui para ficar mais claro, a amarelinha é a minha f de x, né? E a minha verdinha é a minha g de x, beleza? Então, se você integrar de A até B a função f de x menos a g de x dx, você pode usar a propriedade de integral, né? Que fala que sempre que você tiver um ponto entre A e B, integrar essa função de A até B é a mesma coisa que eu integrar de A até C, a f de x menos g de x dx, e somar com a integral de C até B, a função f de x menos g de x dx. Beleza, pessoal? Então, eu reparto aqui em duas parcelas, né? Em duas parcelas. Essa primeira aqui, que é de A até C, e essa segunda aqui, que é de C até B. Então, o que acontece agora? Mesmo nesse caso aqui, ele não é um caso que está incluso naquele... num daqueles três que a gente analisou, né? Porque aqui eu tenho uma função g que está mudando de sinal. Porém, eu pego onde essas funções mudam de sinal, por exemplo, aqui no ponto C, e eu reparto a integral dessa maneira. Então, agora, se eu olho para essa parte aqui, se eu olho aqui, então, para essa parte aqui, pelo caso 2, essa integral representa o quê? A área total aqui. Ok? E se eu olho agora para o outro caso, né, para essa parte aqui, aí pelo caso 1, a integral de f menos g vai representar, então, toda essa área aí. Beleza, pessoal? Ou seja, quando eu somar as duas coisas, né, eu vou somar as duas áreas entre o gráfico das funções ali, e eu vou ter o quê? A área total entre o gráfico das funções. Então, isso aqui é uma observação interessante aí, que se a função mudar de sinal não tem problema. O mais importante sempre é o que aqui, pessoal? F de x maior ou igual a g de x. Beleza? Porque, ó, veja que, embora uma delas muda de sinal, ainda assim a f é maior ou igual a g. Então, essa hipótese aqui você não pode retirar naquele teorema ali. Beleza? Que ali eu estou assumindo essa hipótese. Então, aqui eu fiz a g mudando de sinal, mas poderia ser a f. Não importa, né? Poderia mudar de sinal mais de uma vez, aí você tem que abrir a integral aqui mais de uma vez na soma, ia marcando os pontos onde as funções mudam de sinal. Podia ter as duas funções mudando de sinal, eventualmente, em algum ponto, aí você ia abrindo, repartindo, exatamente para... E você sempre ia conseguir recair sempre num daqueles três casos lá. Beleza? Bom, vamos fazer um exemplo aqui, para a gente ilustrar um pouco o que está acontecendo aqui, né? Vamos fazer esse exemplo aí, ó. Determine a área entre os gráficos das funções f de x igual a e elevado a x e g de x igual a x no intervalo 0, 1. Beleza? Então, vamos fazer isso daqui. Vamos fazer o gráfico aqui para ficar mais fácil da gente visualizar, né? Então, quem que é a função e elevado a x? Então, o e aqui no 0, ele passa no 1. Vamos colocar... aqui o 1, né? Aqui vamos botar o 0. Então, e elevado a 0 ficou meio desproporcional aqui, né? Vamos colocar o 1 aqui. Então, quem que vai ser o e elevado a x, né? Vou marcar o 1 mais ou menos aqui.
Então, e elevado a x, e elevado a 0 dá 1, e elevado a 1 dá e, que é 2,71 alguma coisa. Então, vai estar mais ou menos aqui em cima, né? Então, o gráfico da exponencial, ele vem e ele vai crescendo ali, ok? Ele cresce lá. Por outro lado, quem que é a função g de x igual a x, né? A g de x igual a x é a reta, né, que passa pelo 0 e no ponto aqui 1 e 1, né? Então, aqui é o 1. Então, é a reta que passa onde? Que passa aqui, né? Então, isso aqui é a minha g de x. Então, aqui é a minha g de x igual a x, né? E aqui eu tenho a minha f de x igual a e elevado a x, né? E eu quero fazer o quê? Eu quero calcular a área entre o gráfico dessas duas funções, né? Delimitado aqui, claro, né? Pelo 1 e delimitado aqui, né? No 0, né? No 0 e 1, então, tem o delimitado. Ou seja, o que a gente quer fazer, então, é determinar a área entre a exponencial e essa reta g de x igual a x. Beleza, pessoal? Aqui minha exponencial ficou meio feinha, deixa eu dar uma arrumada nela, né? Aqui. Então, lembrando que a exponencial ela vem, passa aqui pelo 1 e sobe, né? Essa é a função exponencial. Muito bem. Bom, essa área, então, pelo teorema que a gente acabou de ver, né? Eu tenho, então, o quê? Que essa área, então, essa área vai ser igual a quem? A integral de 0 até 1 da função maior, que aqui é f de x igual a e elevado a x, menos a função menor, que é a g de x igual a x dx, né? Então, isso aqui vai ficar igual, você obtém aqui, vamos utilizar o primeiro teorema fundamental do cálculo, né? Então, a primitiva de e elevado a x é a própria e elevado a x, a primitiva de x é x² sobre 2, e a gente vai avaliar isso aqui de 0 a 1, né? Então, isso aqui vai ficar igual, vamos colocar aqui embaixo, onde vai ter mais espaço, né? Então, isso aqui vai ficar a função toda avaliada no 1, então vai ficar e elevado a 1 menos 1 ao quadrado sobre 2, menos, né? Agora eu vou avaliar toda a função no zero. Lembra sempre de fazer esses parênteses, porque isso facilita muito você fazer as multiplicações de sinal que são necessárias. Não confundir os sinais de menos, que são do teorema fundamental do cálculo, eventualmente do menos da função e eventualmente um sinal de menos dos extremos de integração, né? Então, para você não confundir os jogos de sinais, eu recomendo sempre fazer esses parênteses aqui. Então, menos essa função avaliada no zero, né? Isso daqui você vai ter. Então, isso aqui vai ficar, então, e menos meio. E elevado a 0 dá 1. 0 ao quadrado dá 0, então vai ficar menos 1, né? Então, isso aqui vai ficar e, que é o número de Euler, menos 3 meio. Que isso aqui, então, vai ficar... você pode parar aqui, mas se quiser simplificar, você pode escrever isso aqui como sendo 2e menos 3 sobre 2, né? Então, isso aqui seria aí, então, o resultado aí, o resultado dessa integral, beleza? Bom, vamos ver mais exemplo aqui. Vamos ver, acho que antes de um exemplo, tem um corolário agora, né? Que tem uma situação interessante para a gente analisar aqui, beleza? Que é esse seguinte corolário aqui, ó. Agora, veja bem, eu não vou pegar agora, até então, né? No teorema que a gente viu ali, a gente pedia sempre o quê? F de x maior ou igual a g de x para todo x pertencente ao intervalo AB, né? AB. Agora eu vou permitir que não necessariamente você tenha isso em todo o intervalo AB. Então, você pode ter alguma coisa parecida no intervalo de A até um certo valor C, e depois de um C até um valor B, você ter o contrário, né? Então, o que acontece aqui nesse corolário, né? Você pega f e g funções integráveis no intervalo I igual a AB,
pega C um ponto no meio desse intervalo, tal que acontece o quê? Para todo x entre A e C, a minha função f de x é maior ou igual a g. E para todo x entre C e B, aí é o contrário. A g de x é maior ou igual a f de x. Então, a integral de A a C da f menos a g mais a integral de C a B da g menos a f representa a área entre os gráficos de f e g, claro, sempre delimitado aí pelas retas x igual a A e x igual a B, né? Então, aqui agora, não necessariamente a gente vai pedir isso daqui, né? Então, eu vou trocar agora essa hipótese que a gente tinha no teorema, né? E vou pedir o seguinte, ó, não preciso exatamente disso. Agora eu quero f de x maior ou igual a g de x para todo x que você pega aí de A até um certo valor C pertencente a B, e g de x maior ou igual a f de x para todo x pertencente a C até B, né? Então, vamos fazer um exemplo aqui para a gente ilustrar isso que está acontecendo aqui. Pega aqui, então, o eixo x. Aqui, aliás, o eixo y aqui, né? Falando errado aqui, né? O eixo y, o eixo x. E considero uma função f que faz isso daqui. E considero uma função g que faz isso daqui, por exemplo. Então, essa aqui é a minha g de x. Essa em amarelo aqui é a minha f de x. Suponha aqui que a gente tem aqui um valor a. Aqui a gente tem um valor b. E pega esse ponto aqui onde tem a mudança de sinal, né? E esse aqui vai ser um valor c. Então, o que acontece aqui nesse exemplo, né? A gente tem aqui, então, aqui as retas x igual a b e x igual a, que vai delimitar esses gráficos, né? Então, o que acontece, pessoal? De A até C, eu tenho o quê? Então, que nesse pedaço aqui, eu tenho f de x, né? Vamos fazer mais para baixo aqui. Então, nesse pedaço aqui, eu tenho f de x maior ou igual a g de x. Já nesse outro pedaço aqui, eu tenho o contrário, g de x maior ou igual a minha função f de x. Beleza, pessoal? Então, o que acontece? Você não pode agora pegar a integral de a até b da f de x menos g de x, dx. Não é isso que está falando esse corolário aqui. Ok? Ele está falando que, ó, então, ó, de A até C, então, de A até C, você vai integrar, de A até C, você vai integrar quem para você ter. Então, o objetivo meu agora é obter essa área aqui. É obter essa área aí. Para você obter essa primeira parte da área, então, você vai fazer o quê aqui? Você vai integrar a função maior menos a menor. Então, você vai integrar a função... vamos voltar aqui. A função f de x menos g de x dx. Mais, né? Mais. Aí você vai integrar agora a outra parte, de C até B. Ok? E aqui você vai integrar agora g de x menos f de x. Então, você pega a maior aqui, que nessa segunda parte é a g, menos a menor, que é a f, aqui nessa segunda parte aqui. Beleza? Então, isso aqui vai te dar exatamente o quê? Vai dar exatamente aquela área lá. Então, a área total aqui entre as duas curvas, que seria essa parte aqui mais essa parte aqui, né? A soma dessas duas áreas é dada exatamente por essa integral aqui. Vamos ver um exemplo que isso acontece? Bem interessante. Então, isso aqui é o que diz aquele corolário ali. Então, vamos aplicar agora. Eu quero a área entre os gráficos das funções f de x igual a cosseno de x e g de x igual a seno de x, né? Então, vamos desenhar aqui o gráfico dessas funções, né? Para vocês verem como que funciona, né? Então, o que vai acontecer aqui? Eu vou desenhar, eu vou marcar aqui, então,
Então, aqui o eixo x, aqui o y. Eu vou marcar aqui, então, o zero. Eu vou marcar aqui também o π sobre 2, que é eu quero achar a área ali. Estou considerando agora o intervalo 0 até π sobre 2. Bom, pessoal, o que acontece com o cosseno? Então, a gente tem duas funções aqui, o cosseno e o seno, né? O cosseno de zero a gente sabe que é 1. Então, quando eu avaliar o cosseno no zero, a gente sabe que a função está aqui no 1. Quando eu calcular o cosseno de π sobre 2, né, que é 90 graus em radianos, o cosseno vai valer zero. Então, eu sei que o gráfico do cosseno ele desce até zero aqui no π sobre 2. Né? Então, o gráfico do cosseno é uma coisa assim. Então, isso aqui é o cosseno de x. Já o seno é o contrário, né? O seno no zero vale zero, beleza? E quando o seno de π sobre 2, né, que é 90 graus em radiano, vai valer quanto? Ele vai valer 1. Então, ele vai estar lá em cima no 1. Ok? Esse gráfico meu aqui não está muito legal, né? Deixa eu só refazer ele aqui de novo. É mais assim, né? E o gráfico da minha função g vai ser mais ou menos aqui assim, né? O desenho não está muito... Preciso fazer uma curva maior aqui, assim, é isso. É mais ou menos aproximadamente isso aqui, tá, pessoal? Então, aqui eu tenho a reta x igual a π sobre 2. Aqui eu vou ter a reta x igual a zero, né? Então, vai ser delimitada aqui no eixo y, né? No zero. E vai ser delimitada aqui. E o que eu quero é o que, pessoal? É a área entre o gráfico dessas duas funções aqui. Lembrando que a minha funçãozinha em verde é a função seno de x. Então, veja bem, o que acontece aqui, pessoal? Esse ponto de interseção aqui, ele vai ser exatamente... Esse ponto de interseção, ele vai ser exatamente π sobre 4. Por quê? O π sobre 4 é o 45, né? E o seno de 45 e o cosseno de 45 são iguais, que são raiz de 2 sobre 2. Ok? Então, o seno e o cosseno são iguais naquele ponto ali. Então, como que eu acho essa área agora toda aqui, né? Eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que integrar, primeiro, de 0 a π sobre 4. Integrar quem? A função maior menos a menor. Ou seja, como o cosseno de 0 a π sobre 4 é maior ou igual ao seno, então eu vou integrar de 0 a π sobre 4, cosseno menos seno. E de π sobre 4 a π sobre 2, como o seno é maior que o cosseno, eu vou integrar então o seno menos cosseno, né? Então, a minha área vai ser igual a integral de 0 até π sobre 4. De que função, então? O cosseno menos o seno, né? Então, de 0 a π sobre 4, eu estou com o cosseno aqui em cima e o seno aqui embaixo, né? Então, eu vou fazer cosseno menos seno. Então, vai ficar a integral do cosseno de x menos seno de x dx. Mas, agora eu vou calcular outra parte, que vai ser a integral de π sobre 2 até π sobre 4. Quem que é a função que é maior agora aqui? É o seno de x. Então, vai ser seno de x menos a função que é menor, que nesse caso aqui é o cosseno de x. Então, aqui vai ser o contrário, né? Aqui vai ser o seno de x menos cosseno de x dx. E agora eu tenho que calcular essa integral, que quando eu terminar de calcular essa integral, então eu vou ter essa área entre o gráfico das duas funções aqui. Beleza? Então, vamos lá, né? Bom, quem é a primitiva do cosseno menos seno aqui, né? Do cosseno vai ser o seno, por quê? Porque eu derivo o seno da cosseno, então eu vou ter que seno de x menos... quem que é a primitiva do seno? A primitiva do seno é menos cosseno, porque a derivada do cosseno é menos seno, então eu preciso pôr um menos para compensar esse menos, né? Então, ficaria menos cosseno, né? Menos com menos dá mais, então fica seno mais cosseno de x. Tudo isso aqui é avaliado aí de 0 até π sobre 4, ok? Mais
a primitiva do do seno é menos cosseno, né? Então, vou colocar um parênteses aqui para separar essas duas parcelas. A primitiva do seno é menos cosseno, porque a derivada do cosseno é menos seno, então eu coloco menos para ficar positivo o seno, né? Então fica menos cosseno de x, e a primitiva do cosseno é seno, então a primitiva do menos cosseno é o menos seno, né? Então fica aqui menos seno de x, que a derivada do seno é o cosseno, né? Isso aqui é avaliado agora de π sobre 4, né, até o π sobre 2. Então, veja que eu vou do 0 a π sobre 4, e depois do π sobre 4 até o π sobre 2. Agora, isso aqui vai ficar igual a quem, né? Então, vai ficar aqui o seno de π sobre 4, mais, vamos fazer o parênteses aqui para a gente separar certinho as parcelas, né? Cosseno de π sobre 4, então eu avaliei essas duas funções no π sobre 4, menos, agora eu avalio a soma dessas duas funções no zero. Então, vai ficar menos seno de zero mais cosseno de zero. Então, isso aqui tudo é referente apenas a essa primeira parte aqui. Agora, vamos fazer a outra parte. Então, né, dando continuidade aqui, vai ficar agora aqui, colocar um parênteses aqui de novo, né, para a gente simplificar. Então, vai ficar mais. Então, agora eu vou avaliar aqui menos cosseno de π sobre 2, menos seno de π sobre 2. Né? Então, avaliei toda essa função no π sobre 2. E menos, agora eu avalio toda essa função aqui no π sobre 4. Né? Então, vai ficar menos, agora, menos cosseno de π sobre 4, menos seno de π sobre 4. Né? E agora a gente analisa aqui, então, quem serão todos esses valores aqui. Né? Então, vamos lá. O seno de π sobre 4, eu sei que é raiz de 2 sobre 2, né? Tanto que é lá no 45, né? Onde você tem tanto o seno igual ao cosseno igual a raiz de 2 sobre 2. Então, eu vou ter aqui, então, seno de π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2. Como o seno e o cosseno são iguais no π sobre 4, também o cosseno de π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2. Então, esse aqui é o primeiro parêntese. Menos seno de zero é zero, cosseno de zero é 1, né? Opa, cosseno de zero é 1. Então, aqui mais 1. Agora, o terceiro parênteses ali, né? Então, eu vou ter cosseno de π sobre 2 dá cosseno de π sobre 2 dá zero, então vai ficar aqui menos zero, menos o seno de π sobre 2. O seno de π sobre 2 dá 1, né? Então vai ficar isso daqui. Menos, e por último aqui, o cosseno de π sobre 4, cosseno de π sobre 4 vai ficar aqui menos raiz de 2 sobre 2, e o seno de π sobre 4 também, né? Como está com menos aqui na frente do seno, né? Então, vai ficar menos raiz de 2 sobre 2, né? Tudo isso agora, então, vai ser igual. Então, eu vou ter aqui, ó, raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2. Aqui os dois estão negativos, porém eu tenho esse sinal de menos, né? Então, menos com esse menos aqui vai ficar, ambos os elementos aqui, raiz de 2 sobre 2, vai ficar positivo. Então, eu vou ter 4 vezes somando raiz de 2 sobre 2. Então, isso vai ficar o quê? 4 raiz de 2 sobre 2, 4 dividido por 2 dá 2, então vai ficar 2 raiz de 2, né? Então, vai ficar 2 raiz de 2. Eu tenho agora um menos 1 aqui, e eu tenho um menos 1 aqui, né? Então, vai ficar 2 raiz de 2 menos 2. Ok, pessoal? Então, 2 raiz de 2 menos 2. Esse valor aqui, então, vai ser exatamente, então, a área que está marcada aqui, né? Então, essa área aqui vai ser igual a quem, né? Claro, as duas áreas, tá, pessoal? Essa e essa daqui, né? Então, essas áreas, a soma dessas áreas vai ser 2 raiz de 2 menos 2. Beleza? Bom, feito isso, né?
Eu quero fazer mais um exemplo para vocês, porque todos esses exemplos que a gente fez até agora, nem sempre, todos os exemplos que a gente fez até agora, eu tenho sempre um intervalo AB, que limita ali, quando tem a reta x igual a e x igual a b, que limita o gráfico dessas funções, beleza? Porém, não necessariamente eu preciso ter o a e o b. Eu posso ter exemplos, no caso, em que a gente vai ter o quê? Eu posso ter exemplos que a gente vai ter apenas duas funções que vai delimitar uma região. E eu posso pedir para determinar a área dessa região. Ou você pode desejar saber esse valor aí em algum problema. Esse, na verdade, vai ser o próximo exemplo que eu quero comentar com vocês. Então, vamos fazer mais um exemplo aqui. Nesse exemplo aqui, eu peço para você determinar a área entre o gráfico das funções f de x igual a x quadrado e a função g de x igual a menos x quadrado mais 2x. Então, assim, eu estou dando duas funções ali, não estou especificando qual é o intervalo que eu quero que você considere essas duas funções. Okay? Eu só quero, eu estou afirmando, como eu estou pedindo para você determinar a área entre os dois gráficos, então eu estou afirmando que esses dois gráficos dessas duas funções são tais que, quando você fizer o gráfico dos dois, vai ter uma região delimitada ali pelos dois gráficos. Beleza? Pelos dois gráficos. Porém, você não sabe de onde até onde você tem que integrar. Bom, então, quando você tem um exercício desse tipo aqui, você precisa primeiro fazer o quê? Você precisa identificar aonde os gráficos dessas funções vão ter interseção. Porque agora eu não tenho mais o a e o b, e consequentemente as retas x igual a a e x igual a b, delimitando os gráficos. Então agora eu vou ter que achar toda a área que está entre os dois gráficos. Toda a área que está entre os dois gráficos. Para eu fazer isso, eu começo achando os pontos de interseção. Ok? Então, eu vou começar a achar primeiro os pontos de interseção de f e g. São minhas duas funções. Bom, como que eu acho os pontos de interseção de f e g? É só fazer o quê? F igual a g. Ok? F igual a g. Então, se f de x for igual a g de x, por quê? Se o gráfico da função tem um ponto de interseção, quer dizer que é um ponto ali onde passa ambas as funções f e a função g. Então, aquele ponto da interseção está no gráfico de f e no gráfico de g. Então, nesse ponto de interseção, a f de x é igual a g de x. Okay? Se f de x é igual a g de x, então, o que a gente sabe? Que x quadrado vai ser igual a menos x quadrado mais 2x. Ok? Ou seja, 2, se eu subtrair x quadrado em ambos os lados, eu vou ver que 2x quadrado é igual a 2x. Então, se eu multiplico aqui por meio, o que acontece aqui? Logo, eu vou ter que x quadrado é igual a x. Isto é, eu tenho então que x quadrado menos x é igual a zero. Assim, observo que, se eu tirar o x em evidência, eu tenho aqui o x que multiplica x menos 1 igual a zero. Okay? Então, onde que essa equação aqui vai fazer sentido? Quais são as soluções dessa equação aqui? Claro, aqui eu tirei em evidência, mas se fosse uma outra expressão mais geral, você teria que fazer o quê para achar onde o x vai dar igual a zero na equação? Você teria que aplicar a fórmula de Bhaskara. Beleza? Mas aqui não precisou. Então, eu sei o quê? Que os pontos de interseção são x igual a zero, ou melhor, né? Os pontos a gente está falando aqui ponto de interseção do gráfico, né? Então você tem que tomar cuidado ali falar do
do ponto de interseção. Então, o ponto de interseção, vamos dizer assim... nossa, está muito feio essa interseção aqui, né? Não mudou muita coisa, não. Pontos de interseção. Eles vão... tem coordenadas no eixo X. Então, o ponto de interseção tem coordenadas no eixo X. Em quais pontos do eixo X? X igual a 0 e x igual a 1. Né? Porque o ponto de interseção está no plano xy, que é lá onde você faz o gráfico da função. Né? Então, vamos fazer o gráfico dessa função aqui, para ilustrar para vocês o que está acontecendo aqui. Né? Então, fazer aqui o eixo x, o eixo y. Né? Então, o que a gente sabe, então? A gente sabe que no ponto x igual a 0 e no ponto x igual a 1, vou marcar o 1 aqui, essas duas funções vão ter uma interseção, beleza? A hora que eu aplicar f nelas, né, fazer os gráficos lá, os gráficos vão ter uma interseção. Então, quem que é a primeira função aí? É f de x igual a x ao quadrado, né? Então, vou marcar aqui na altura 1 o ponto aqui do x quadrado. Então, o x quadrado faz o quê aqui? Né? Então, aqui eu tenho f de x igual a x ao quadrado, né? Faz isso daqui. Então, isso aqui é minha f de x, no 0 e no 1. E a minha g de x, né? A minha g de 0 vale quanto, pessoal? A minha g de 0 vale 0, né? Então, a minha g no 0 vale 0. E a g no 1 vale quanto? A g no 1 é menos 1 ao quadrado mais 2 vezes 1, vale 1. Então, eu sei que a g passa aqui. E a g é uma parábola, né? Na verdade, se você analisar a função g de x, ela é igual a quem? A menos x quadrado mais 2x, que você pode reescrever, né? Você pode fazer o quê? Você pode tirar menos x em evidência e multiplicar isso aqui por x menos 2, vocês concordam comigo? Que vai dar, ó, menos x vezes x dá menos x quadrado, menos x vezes menos 2, menos com menos dá mais, fica 2 vezes x, beleza? Ou seja, eu sei que a função g se anula onde? No x igual a 0, beleza, tá aqui, eu já tinha até marcado aqui no 0. No 0, opa... Tinha marcado aqui no 0, né? A minha função g. E eu sei que a g de x vai zerar onde também? Lá no 2. Então, lá no 2 a minha função 0. Então, na verdade, a minha g de x, né, como o x ao quadrado está negativo, é uma parábola com a concavidade voltada para baixo. Né? Então, a minha g de x é uma coisa mais ou menos assim. Né? Agora é o desafio desenhar isso aqui. Uma coisa mais ou menos assim. Então, isso aqui é a minha g de x igual a... que é a minha g de x? Eu já escrevi quem é a g de x ali. Eu vou escrever ali. E o que eu estou pedindo? A área entre essas duas funções. Então, eu tive que descobrir o quê? Eu tive que descobrir que o x igual a 1 é o ponto onde vai delimitar aqui isso daqui. E o que a gente quer é essa área aqui, entre as duas funções. Né? Então, nesse exemplo aqui, eu não tenho o 0 e 1 dado no começo do exercício. Eu tive que descobrir o 0 e o 1. Então, na verdade, você poderia fazer o gráfico das duas funções, né? Você ia ver também aqui o 0 e 1, né? Só lembrando aqui que a função g, ela continua para cá. A função f, como é uma parábola, ela vai subir para lá. E essas funções aqui não vão se interceptar mais. Né? Então, essa aqui é, de fato, a única região delimitada pelo gráfico dessas duas funções aí. Beleza, pessoal? Bom, agora, então, é só calcular a área, né? Para eu calcular essa área, né? Então, essa área aqui vai ser igual à integral de 0 a 1. Então, a novidade aqui agora é a integral de 0 a 1, né? O 0 e 1 eu tive que calcular, ele não foi dado, né? Vai ser, então, a função que está acima, que no caso aqui é a g, que é menos x quadrado mais 2x, menos x quadrado mais 2x, menos a função que está aqui, pessoal. Como tem... mais e menos essas funções, às vezes é bom você colocar entre parênteses, igual a gente faz lá quando aplica o primeiro teorema fundamental,
faz aqui também. Menos a função f. Quem é a função f? É x ao quadrado, né? Tudo isso dx. Então, isso aqui vai ficar a integral de 0 a 1. Então, menos x quadrado com aquele menos x quadrado vai ficar menos 2x quadrado mais 2x dx. Aqui eu vou ter a primitiva dessa função, né? Vai ser, então, menos 2x ao cubo sobre 3 mais 2x quadrado sobre 2. Tudo isso, claro, avaliado no 0 e no 1, né? Que isso aqui, então, vai ficar a função primeiro avaliada no 1, menos 2 vezes 1 ao cubo sobre 3, mais 2 vezes 1 ao quadrado sobre 2, menos, quando eu avaliar essa função no 0, como tem x nos dois termos, então isso aqui vai valer 0, né? Então, isso aqui vai ficar, então, menos 2 terços mais 1, né? Mais 1. Que isso daqui vai ficar, então, menos 2 mais 3 sobre 3, né? Se você tirar o mínimo aí. Que isso aqui vai dar 1 terço, né? Então, quer dizer o quê, pessoal? Que a área aqui, essa área aqui, então, né? A gente sabe que ela vale, essa área é igual a 1 terço. Está calculado aí a área. Beleza, pessoal? Então, basicamente, então, os exemplos que eu queria falar com vocês são esses. E as aplicações aí de você, então, obter área entre gráfico de funções utilizando a integral. Beleza? Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida aí, vocês podem me mandar um e-mail para tirar dúvida. E eu vou terminar a aula aqui então. Tudo de bom para vocês aí. E a gente se encontra na próxima oportunidade. Um abraço para vocês todos.